Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 11 de agosto de 2020. Santa Catarina tem aumento de 28% no número de divórcios durante pandemia. Parte 2. Santa Catarina registrou um aumento de 28% no número de divórcios durante a pandemia. Os números são do Colégio Notarial do Brasil e fazem uma comparação entre maio e junho deste ano com o mesmo período de 2019. A convivência intensa dos casais durante o isolamento social e a possibilidade de se fazer o processo de divórcio via internet, o que ocorre desde maio, foram apontados por psicólogos como os principais motivos do crescimento. Essa hiperconvivência pode ser um fator que dispare a ideia de que aquele para sempre, quando houve o casamento, não é um para sempre de uma felicidade garantida, mas um para sempre. Você tem que continuar trabalhando por essa relação. Então, num contexto de pandemia, de hiperconvivência, a noção de que esse trabalho é trabalhoso aparece muito potente e muita gente não está preparada para o trabalho que a felicidade dá. Porque não é a felicidade como uma coisa que tu encontras de maneira fácil, é a felicidade como uma construção. Isso sim é para sempre, afirmou a psicóloga Catarina Geuer. Para uns, a quarentena é como se fosse um retiro, uma experiência tranquila. Para outros, um tormento. O número de divórcios também cresceu no Brasil durante a quarentena e a hiperconvivência pode ter facilitado esta decisão. A pandemia colocou uma lente de aumento nas relações. Então aqueles casais que já viviam em conflito, ou que adiavam olhar de frente seus conflitos geradores de estresse, trouxeram toda essa bagagem mal resolvida para cá, para dentro da pandemia. E a pandemia, com a hiperconvivência, com essa lente de aumento para as relações, só vai gerando mais estresse, disse a psicóloga Thelma Lanzi. Simplificação no jurídico. Em relação ao processo de divórcio via internet, o casal nem precisa se encontrar pessoalmente. Ficou mais fácil, mas só na parte jurídica. Existindo a facilidade para realizar o processo jurídico, não necessariamente as emoções vão acompanhar esse ritmo. E aí você se separa para resolver um problema e talvez, dependendo de como o casal faça a gestão dessa separação, você só para um tipo de problema e abre espaço para ter que administrar outros problemas depois da separação, declarou Catarina Geuer. É importante lembrar que cada casal tem uma história única. O par Júnior e Cássia descobriram o que poderia azedar a relação e deram um jeito de resolver. O dinheiro, que é um problema que separa os casais, independente de quem ganha mais ou não, o dinheiro que entra é um só e a gente sempre diz não, vamos separar este dinheiro para isso. Aí tem as nossas contas, aí tem algo que a gente quer comprar. E sempre juntos. É deixar o ego de lado, o egoísmo e ter certeza que é aquela pessoa, disse o coach Júnior Ribas. O casamento é considerado no espiritismo um avanço na marcha da civilização. O divórcio só deve ser realizado em último caso, quando não existe nenhum clima de convivência entre os cônjuges. Separar-se por causa de filhos, ou de problemas familiares, eis um erro lamentável, que muito sofrimento imporá aos desertores. É lógico que o espiritismo aceita o divórcio quando os cônjuges já se encontram irremediavelmente separados. A lei do divórcio é então uma forma jurídica de legalizar-se o que de fato já se consumou. Os espíritos benfeitores sugerem-nos, contudo, que ninguém deve dar, nesse particular, o primeiro passo.
Divórcio, na feliz expressão de André Luiz, é compromisso adiado, saldo a pagar na contabilidade de nossas vidas. Todos os problemas gerados a partir da separação conjugal pesarão na folha daquele que lhe foi a causa. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Na Era do Espírito, esclarece: ergueste o lar por amor e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desincumbirás dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo harmonia doméstica. Inegavelmente não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto, em plenitude de amor eterno. O Espírito André Luiz, no livro Sol das Almas, pela psicografia de Waldo Vieira, afirma: divórcio, edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Isso geralmente porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento, veio a esquecer que os direitos na instituição doméstica somam deveres iguais. A doutrina espírita elucida claramente o problema do lar, definindo responsabilidades e entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores em que marido e mulher assinaram o contrato de serviço, antes da reencarnação. Dois espíritos sob o aguilhão do remorso ou tangidos pelas experiências da evolução, ambos portando necessidades e débitos, combinam encontro ou reencontro no matrimônio, convencidos de que união esponsalícia é, sobretudo, programa de obrigações regenerativas. Reincorporados, porém, na veste física, se deixam embair pelas ilusões de antigos preconceitos da convenção social humana ou pelas hipnoses do desejo e passam ao território da responsabilidade matrimonial, quais sonâmbulos sorridentes, acreditando em felicidade de fantasia como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão. Surgem, no entanto, as realidades que sacodem a consciência. Descobrem, por fim, que amar não é apenas fantasiar, mas, acima de tudo, construir. E construir pede não somente plano e esperança, mas também suor e por vezes aflição e lágrimas. Auxiliemos, na Terra, a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, cuja falência é preciso evitar. Divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual para que os lares formados atendam à missão a que se destinam. Compreendamos os irmãos que não puderem evitar o divórcio porquanto ignoramos qual seria nossa conduta em lugar deles, nos obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados, mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de agosto de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.